Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo com vocês sobre a depressão e o espiritismo. A gente vê muito na internet falando sobre espiritismo e o que é depressão. A gente fez um apanhado, a gente também é leigo, está aqui igual a vocês, compartilhando o que a gente conseguiu assimilar durante a nossa pesquisa. Seja o que for que pensais na prece, credes que obtereis e concedido será. O que pedis? Numa situação que a gente tiver depressivo, clamando, o melhor remédio na base da espiritualidade é a prece. Vamos fazer uma breve introdução. O que é depressão? A diferença entre depressão normal como se diz, a gente está por baixo. Então, quando a gente está por baixo, a gente está depressivo. Mas, como isso ela é defendida pela psiquiatria? Que o suicídio podemos existir tirando aqui do espiritismo. Depressão é aquele estado de abatimento psíquico e físico. Quando se trata do primeiro, temos a depressão nervosa, que é normal que as pessoas tenham um período de depressão nervosa, mas quando ela é muito acentuada, ou tende a se manter por um período mais longo, pode se tratar de uma perturbação mental. Já na psiquiatria, podemos definir a depressão como resultado de certas forças biológicas e sociais. De maneira complexa, ela exerce funções depressivas sobre o sistema nervoso do indivíduo. A atividade depressiva, por sua vez, ela altera o comportamento, os sentimentos e os pensamentos do indivíduo. E esse conjunto do sentimento e dos pensamentos, ele forma um conjunto de difusões que constitui a enfermidade mais depressiva. Já na Bíblia, há diversos relatos sobre o padecimento dos atingidos pelos infortúnios, principalmente dos seres humanos, aqueles que perderam a fé em Deus. E com isso, eles também perderam a esperança no futuro. Já antes de Cristo, no século IV, Hipócrates, que ele é considerado o pai da medicina, ele estabeleceu 4 temperamentos de um ser humano. O fleumático, o sanguíneo, o cólerico e o melancólico. O temperamento melancólico, esse assim que refere-se à depressão. Esses outros 3 nós não vamos estudar. Vamos se basear no melancólico, que ele refere à depressão. Já na Idade Média, a depressão esteve associada às forças místicas de algumas entidades misteriosas. Daí, reforça-se a crença que não há uma doença, mas influência de espíritos maus. Ou seja, o espírito mau que a gente nos denominamos é o demônio. Só no final do século XVIII se iniciaram os estudos sobre a matéria em instituições já recém-fundadas. Os hospitais especializados, eles desvendaram a natureza médica das perturbações mentais. Alguns dados sobre a afetação do tratamento. Ela afeta 15 a 20% nas mulheres, de 5 a 10% nos homens. Ou seja, nas mulheres ela é 2 vezes mais acentuada, ou seja, mais afetada do que os homens. No caso, 2/3 das pessoas, 2/3 das pessoas
depressão, esse não faz tratamento. Fica como se diz, à vontade, né? E aí chega mais tarde a ter um problema mais difícil. Dos pacientes, aqueles que procuram o clínico geral, apenas 50 são diagnosticados corretamente. E a maioria dos pacientes deprimidos que não são tratados, eles irão tentar pelo menos uma vez o suicídio. E talvez consiga se matar. Com o tratamento correto, entre 70% a 90% dos pacientes eles se recuperam da depressão. Os dados mais comuns da depressão é a depressão endógena. Nós temos também a depressão orgânica, a traumática, os lutos patológicos. Nós estamos passando rápido, mas lá na frente a gente vai detalhar cada um desses tipos de depressão. A decepção amorosa, a depressão decorrente de parto ou de um aborto. As crônicas, que é aquelas pessoas que têm continuamente, né, a neostarina. Vamos falar da endógena. Ela é causada pelos fatores internos, de origem biológica e também considerada hereditária. Essa depressão, ela surge sem uma causa aparente, mas essa causa deve ter um trauma inconsciente, que às vezes ele é esquecido racionalmente. Os sintomas mais comuns é a indiferença, a baixa da depressão, na depressão endógena, a indiferença, como nós já falamos, a baixa estima, a tristeza profunda, sentimento de culpa, tudo é culpa dele, né? Tudo ele se sente culpado. Um dos problemas da depressão, quem cura a depressão é a pessoa, mas ele puxa, ele que é culpado de tudo. Ele acha que se acontecer um acidente lá, a culpa é dele. Se a pessoa está doente, sofreu um acidente, que é culpa dele, ele procura, como se diz, absorver tudo para ele com esse sentimento de culpa. Tem a dificuldade de concentrar, entre outras coisas. A depressão das doenças orgânicas. Tem os efeitos colaterais do medicamento. Às vezes a pessoa está tomando o medicamento e está achando que está fazendo bem. Então, para aquele paciente, a dosagem está errada. O consumo crônico também de drogas, embora que o álcool também já é uma droga, mas a gente fala droga, mais é haxixe, maconha, crack, mas o álcool, porque o álcool é uma droga oficializada. As doenças físicas, as modificações hormonais após o parto, né? Assim da pré-menstruação e a menopausa. Também nós temos também os distúrbios neurológicos, hormonais ou doenças cardiovasculares. Essa aqui, a doença traumática, é aquela que a experiência pessoal de um acidente que envolve a morte ou ameaça de morte, ou ferimento grave, ou ameaça da integridade física. Ou você sofreu um acidente, ou então teve só aquela sensação do acidente. E nesse caso, ou então simplesmente por testemunhar um acontecimento que envolve a morte.
a pessoa fica traumatizada com aqueles ferimentos, a ameaça, a integridade de outras pessoas. Ou simplesmente ele tem conhecimento de uma morte inesperada, violenta, de uma pessoa que ele conhece, de um familiar. Então, nesse caso, ele já fica traumatizado e aí é uma das consequências da depressão traumática. Esse aqui é os lutos patológicos. O luto patológico ele acontece com muita frequência, principalmente com a morte inesperada de alguém muito próximo. Você está aqui tranquilo, menos espera, sou fulano de tal, aconteceu um acidente e morreu. Mas ele estava comigo agora. Aí se você não tiver espiritualmente forte, você é abatido. Por isso que muita gente, quando chega a dar uma notícia de morte, a pessoa desmaia. Tem outros suporte, porque ele espiritualmente ele está mais preparado do que o outro. Ah, mas fulano é insensível, ele não sente nada. Sente sim, mas porque ele está mais preparado espiritualmente. Então, ele consegue absorver aquele impacto do acidente. Muitas vezes a pessoa vai num velório, muitos choram, outros não. Porque aqueles estão mais fortes. Embora que aquele ele vai chorar, às vezes, às escondidas, para demonstrar força. Nesse caso aqui, eu conto uma história verídica. Foi quando meu pai faleceu. Certo? Eu cheguei, estava todo mundo chorando. Eu, por aquela história de ser o mais velho, né, tem que ser o mais forte. Aí eu estava tomando iniciativa, tal, o papai resolveu tudo. Depois eu fui lá para o quarto, sozinho, e dei meus gritos. Chorei, desabafei lá no quarto. Tudo para fora. Botei tudo para fora, respirei fundo e tornei a assumir o comando da situação. Porque tem hora que você não pode demonstrar fraqueza. Você está como líder, certo? E o líder é fraco, aí você fica fraco. Então, nessa hora, a gente tem que ser forte. Isso é baseado também em militarismo, porque nós somos militares, né? Então, você tem que confiar no seu comandante. Se você não confia no seu comandante, de quem? Se você está com uma galera forte, então, é uma pessoa de confiança. Se o comandante é fraco, aí você fala, pô, eu vou morrer junto com esse cara. Então, essa situação que a gente fala que, às vezes, tem que ser forte. Nesse caso meu aí, eu fiquei forte junto dos meus familiares, mas eu tive meu lugar de soltar minhas forças lá. Né? Eu ia lá, chorei e voltei. Foi assim que aconteceu, isso verídico, uma situação minha. De modo que as pessoas não conseguem seguir, mais uma vez, no caso aí, voltando, é que com frequência as pessoas não conseguem, ele teve essa situação e não consegue seguir com a mesma vida de antes, por tempo decorrido. Geralmente assim, gerando muitos problemas para ele e para as pessoas que ele, ao seu redor. O pai de família mesmo, se ele adoecer, geralmente os filhos, a esposa vai adoecer também. Então tem hora que você tem que estar com um bicho de ser forte. Aparentar fortaleza para demonstrar a família não recair. Porque se o chefe cair, como eu disse, aí, como se diz, às vezes quando morre, a comieira cai, né? Né, velho? Nós somos mais velhos, verdade. Quando cai a comieira e desaba tudo, a família desorganiza. Deixa eu ver se ele vai, não. Tem que ter a base, tem que ter um que está na base. Né? Aí, olha o que nós estamos falando aqui, agora entrou o quê? A decepção amorosa. Quem é da gente que nunca teve, né, uma decepção amorosa? Né? Sem dúvida, todas as pessoas já passaram isso, né? A gente na fase de adolescência e tal, namorava com um, né, Paulo? Aí deixava você e tudo, aí você caía para baixo. Você passava, então, se você é forte nesses casos, você não entra em depressão. A gente vê aí, amigos da gente, né? Tem uma separação, e aí ele cai na depressão, eu não vou achar outra mulher, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer... E acaba deprimido e indo para uma situação mais grave. É essa decepção amorosa. Então, nisso tudo, a gente tem que ter uma base espiritual. Você tem que estar ligado a qualquer coisa, a uma igreja evangélica, a uma casa espírita, certo? A igreja católica, você tem que estar fixado em alguma coisa espiritual. Eu senti por mim. Pelas coisas que eu passei, se não fosse baseado
assim, Deus mesmo, eu acho que eu não suportaria. Então, toda a vida, que meus problemas, eu sempre entreguei a Deus o que me fosse. Então, eu nunca entrei em estado depressivo, pela situação que eu já passei. Muito bom. Se tira por aí, né? Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu acho que eu já tinha caído muitas vezes. Aqui no caso, a decepção amorosa ela acontece quando nossos planos, aquilo que eu falei antes, né? Aspirações, desejos e fantasias não ocorrem como nós esperávamos. Aí, como se diz, começa a acarretar aquelas frustrações, desilusões e sentimentos de tristeza e de raiva. E às vezes a pessoa fica triste, outros ficam raivosos. Eu vou matar, a mulher depois vou suicidar, não sei o quê. Em vez dele cair na prece, tentar recuperar, não, ele vai cair na tristeza ou então na raiva. Começa a fazer esse espancamento, fazer determinadas coisas que não é permitida pela lei de Deus. Acho que se espancar ela para ver o futuro, ele não dois, vai dar certo. Nesse caso aí, Fabão está conversador, né? A outra situação, esse aqui mais ligado às mulheres, né? A depressão decorrente de um parto ou um aborto. No caso, a depressão pós-parto é uma espécie de transtorno depressivo que algumas mulheres desenvolvem no parto. Algumas mulheres, nem todas, né, sofrem esse tipo de trauma. A maioria das mulheres com depressão pós-parto começa a apresentar os sintomas no primeiro mês do bebê, mas algumas demoram até 1 ano para desenvolver um quadro depressivo. No caso, cerca de 10% das mães elas sofrem a depressão pós-parto. Essa aqui é, no caso, as depressões crônicas. A ansiedade, ela é crônica, ela sempre fica ansiosa, pensando, vou viajar, um carro vai bater, certo? Fulano vai adoecer, vai fazer muito frio. Então, a pessoa já é ansiosa cronicamente, já vem de vários tempos. Também já é problema do interior dela, são as difusões hormonais. Outro caso, a dependência do álcool e a droga. Então, a depressão constante, a pessoa não consegue largar danada da droga e também da bebida. O mesmo que a gente tenta fazer, acolhe e tal, mas a espiritualidade nos explica que é um caso de reparação. Ele encarnou com isso, com reparação. O Dr. Bezerra de Menezes, pessoa que ele morreu e é um dependente químico, né? Para ele reparar, no mínimo, são 4 reencarnações. Para ele reparar uma das reencarnações que ele foi dependente químico. Então, ou seja, ele vai vir possivelmente nas próximas, com tendências ainda, se ele não conseguiu nessa não conseguiu, na próxima vai vir com tendências ainda para a droga. Não que ele ia se tornar drogado, mas ele terá tendência para isso, para superar isso. Outros, aqueles traumas psicológicos, como nós falamos anteriormente, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, entre outras. Outros também, conflitos conjugais. Outro problema de depressão também é o conflito. Não encontrou a cara metade. Então, um quarto da cara, não foi a cara metade. Então, continua com esses conflitos conjugais. Outra coisa é aqui, ó, mudança brusca de condições financeiras e desemprego. Isso é quando você tem muito dinheiro, você faz alguma aplicação, aí a bolsa de valores cai, você fica pobre, certo? E aí você não tem condição psicológica de reerguer. Ou então quando você perde o danado do emprego, a gente perde o emprego e agora como é que paga os boletos? A conta de energia, a empresa vai vir cortar água e tal. Então, isso aí é uma da dependência. Faltando energia. Foi mais de É por aí a pessoa. hoje vai se faltando energia. Ainda por causa
tá com o diabo por causa da internet. Se contar. Então, aí também pode ser Isso também. já é só um aviso. Prepara para os 3 dias, viu? 3 noites sem água, sem luz, sem energia. Exato. Que Aqui nós temos uns números, né, globais e também um da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que nos países ocidentais, no caso dos Estados Unidos, 6% da população ela sofre com depressão. Lá nos Estados Unidos representa o que 17 milhões de pessoas com depressão. À vista de que em alguns momentos, em cada 5 pessoas, vem a ter depressão. Atualmente, em termos da população mundial, são 10%. Que daqui a 20 anos vai subir para 20%. É no caso aqui, ó, já deve ter subido, porque essa pesquisa aqui, até 2020, os Estados Unidos seria o segundo lugar, teria pessoas mais com Você é depressivo. processo de depressão. Principalmente o jovem, né? De hoje, né? Uhum. Tem os jovens, mas tem os velhos também aí que entra mais. Mas eu acho que o jovem está com muita tendência. Uhum. Assim, porque eles estão muito ligados Pois à para internet. eles têm que Eles, puxar. a lidar com os problemas está sendo difícil. Os problemas de hoje, né? É só você- Agora sim, para se identificar a depressão no idoso é bem mais complicado, né? Para se identificar. É. Mas identifica. Porque a gente Também é não mais é fácil. mais ali no cantinho dele. Mas aí já é outro Aí problema. já é, Se ele isolar, já é um problema da depressão. Se ele isolou, agora se ele veste a roupinha engomadinha, igual o irmão cidadão chegou aqui engomadinho, Obrigado por te chamar. chega todo engomadinho, você observa na rua, aqueles velhos, tudo durinho, tudo arrumadinho. Assim, na minha idade, mais É uma jovem. arrebitagem que nós Sei, eu acho difícil identificar. Identifica. Eu mesmo acho que eu não ia perceber nunca no idoso. Sério. O idoso ainda é mais Mas prático. tem hein? idoso que gosta de conversar, contar história, Isso. dar risada. É. Aí quando ele começa a parar de fazer isso aí, Então, e quando é um já é quietão, como é que eu vou perceber? Entendeu? Aquele Mas idoso vai que ter já é sinais, quietão. vai ter sinais, tem sinais. Não querer alimentar, não querer tomar banho. E aí, nos casos de depressão, quais são as causas? A verdadeira causa ainda é desconhecida. Tomar água. Até Pela hoje, ciência, né? pela medicina, né? Pela medicina ainda é desconhecida. A explicação mais aceita é aquela que é o desequilíbrio bioquímico dos neurônios. Essa definição é da medicina, da ciência. Esta afirmação, está vendo aí? Essa afirmação baseia-se na comprovação da eficácia dos antidepressivos. O fato de ser um desequilíbrio bioquímico ele também não exclui o tratamento farmacológico. Você olha como isso, ele dá um branco. Só você botar o botão que está batendo. Não, ali que é um sinal. Aí, ó, a depressão, ela atinge qualquer pessoa. Qualquer um pode ser acometido da depressão. Ser inteligente, ter uma profissão rentável e estar bem estabelecido também não livra. Tem dinheiro, tem carro, tem mulher bonita, tem um homem bonito. Não, essa pessoa também pode ser cair na depressão. Ela surge com menos espera. A depressão ela aparece. Essa onda de a pessoa está lá triste. Vamos para o cinema, conversação com amigos. Pode aparecer, lógico, mas também não é só isso. Você fala com sua amiga, não, você tem que sair, você tem que conversar com sua amiga. E dependendo que você vai conversar com a amiga, você sai mais carregado. Sai pior ainda. Exatamente. Você tem que escolher a pessoa que você vai conversar. Não você chega, comenta num caso, a pessoa repete aquilo ali, a mesma coisa que você falou. Eu estou tomando remédio para isso, outra pessoa também toma assim.
Você desaba. Eu tô mais que você. É de jeito, eu tô mais que você, eu tô me brincando. Então, exatamente. Não pode. Você tem que ser uma pessoa que sempre joga você pra cima. Aí eu tô competindo, quem toma mais competindo. E é isso. Tem que saber com quem você conversa, porque você tem que ser com pessoas motivadoras. Como é uma doença, toda essa sugestão não consegue tirar o sentimento da tristeza e também da melancolia. Nem incrustou, porque não adiantou nada essa conversa que você teve com essa pessoa, de ir no cinema. Então, não resolveu. O quê? O certo mesmo é você fazer sua prece, fazer uma leitura edificante, assistir um bom filme. Conforme Freud, ele diz... Freud. É de Baltrão. O luto e a melancolia. Desde 1917, ele, juntamente com outros artigos sobre a metapsicologia, ele elaborou uma teoria sobre a melancolia, partindo do questionamento sobre o luto. Queria saber que é normal e patológico em relação aos dois termos. O que foi que ele conseguiu? Para ele, não consegue administrar a perda de algo, principalmente de um ente querido. E aí acaba se facilizando, caindo em depressão. Foi nessa parte aí que Freud, ele faliu no processo psiquiátrico dele, né? De estudo da psiquiatria. Porque aí onde é que entraria a espiritualidade. Só que ele acabou cortando essa área. Porque depois pouco tempo depois ele desencarna. Porque ele está já desviando o processo. Depois ele vem Carl Gustavo Jung, ele corrigindo esse processo aí. Aí, no caso, o passe, no caso da casa espírita, o evangelho cura a depressão? Com certeza. A depressão é uma doença e, como tal, deve tratar especialista, no caso, o psiquiatra. No primeiro caso, quem trata é a medicina. Os passes e as palestras evangélicas, a água fluidificada, né, Paulo? Lá botou água lá, não já? Tem que sair de cabeça. Essas coisas que nós fazemos, eles auxiliam, entendeu? Eu não estou rindo, sai de cabeça. Observe, por exemplo, a frase cunhada nas capeletas do passe: assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Está escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tá presente. Falar que a massa tem que ter as provas. É porque ele está muito proando. O tratamento deve estar em primeiro lugar. Os passos e as palestras são um complemento. Inverter essa ordem pode trazer incômodo ao sujeito ou com a depressão. Aí, no caso do cérebro intoxicado. No livro de André Luiz, No Mundo Maior, ele nos oferece um subsídio para a gente entender mais ou menos como é que é o cérebro intoxicado. É o caso de um sujeito que assassinou o padrasto, roubou certa quantia de dinheiro, mas não deixou pista alguma à justiça. Ele conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Aí o padrasto, já no mundo espiritual, concentrou a mente na ideia de vingança e passou a seguir interruptamente. Daí em diante não teve mais sossego, por mais que trabalhasse, cuidasse dos seus familiares. É o caso que nós falamos aqui, obsessão. A pessoa fica de lá e aí emitindo forças negativas, tentando derrubar o encarnado.
Né? Por que fulano não me deixa? É porque ele cometeu determinada coisa, ele reencarnou primeiro, e já não se entendia lá no mundo espiritual. E aí veio um, reencarnou, então de lá ele fica emitindo coisas negativas, forçando o cara a fazer determinadas coisas que leva a contrariar o habitat natural das coisas. A gente observa que quem trata mais dessa situação de saúde é o espírito Joana de Ângela, na mensagem Nostalgia e Depressão. Esclarece que as felicidades cultivadas tornam-se estado patológico, mais profundo do que a nostalgia, que induz a depressão. Vitimado por insegurança e pelos arrependimentos, torna-se um joquete da nostalgia e da depressão. Aí começa perdendo a liberdade e os movimentos de ação e aspiração. Faça o estado sombrio em que se esconde. No caso da nostalgia, ela reflete invocações inconscientes, que parecem haver sido ricas, momentos felizes, mas que não se experimenta. Então, você tem uma noção que você está vivendo momentos felizes, mas está sucumbindo-se. Nesse caso, pode proceder a existência transata dos espíritos, que ora recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando, sem dar-se conta, mas a fruir de algumas ocorrências atuais. Tratamento e prevenção da depressão. Parece. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolha-te a oração e pede ao Senhor, te multiplique as forças nas resistências ante como se diz, o assalto das trevas. Isso é para repetir. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te a oração e pede ao Senhor que multiplique as forças na resistência antes o assalto das trevas. É por isso que às vezes quando meu Deus, não é só meu Deus, me ajude. Não, você tem que recolher um pouco, mentalizar pelo menos 5, 2 minutos, mentalizar Jesus e fazer a prece. Deus me ajude. Não. Naquela hora você tem que parar. Submeter à vontade de Deus. Você tem que parar aquela hora e recolher as orações. Aprendemos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. Nós encontramos esses ensinamentos no livro de Emmanuel, Fonte Viva. Aprendemos a viver com todos. Não, Cícero? Muito bem, você está gordinho agora, hein? Então, a gente tem que tolerar para também sejam tolerados. Quando o indivíduo se envolve em qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, concentra-se na sua execução e mantém atentos aos objetivos delineados. Se você traçou um objetivo, você procura cumprir aquilo ali que você traçou. Identificar-lhe a confissão religiosa a fim de estimular a crença em Deus. Foi aquilo que eu falei antes. A gente tem que estar agarrado a determinada situação religiosa, né? Para que a gente chegue e peça ajuda a Deus. Você está fazendo o quê? Não é
a gente tem que oferecer alguma coisa, não só pedir. A gente tem que fazer, por exemplo, mesmo, o que eu faço aqui mesmo, todo mundo sabe, isso aqui é uma caridade. A gente está levando conhecimento. Né? Já estou diminuindo uns espíritos aqui, né, cidadão? Já diminuindo, né? Quando você está trabalhando aqui, às vezes lá você vai sofrer, mas você vai reduzindo. Você tá mais... A gente tocando uma música aqui, está fazendo claridade, né, Karina? Você vai fazer o fechamento, viu, Karina? Pode trabalhar aí. Isso aí é Manuel de Miranda, esse tormento da obsessão. Porque, rapaz, se a gente quer saber alguma coisa do espiritismo, tem que ler. Você observa a quantidade de livros que já foi citado aqui. Né? Eu, por enquanto, estou, como se diz, dedicando mais aos livros doutrinários. Né? Mas tem muito livro. Se você quiser... Por isso que a gente sempre fala, estude, porque é muito grande, é uma ciência, o espiritismo. Ciência, filosofia e religião. É tudo. Em vista da gravidade da depressão, o que arranja do nosso estado mental, saibamos cultivar o pensamento. Um pensamento de paz, de alegria, de bom ânimo, alicerçado nas coisas que Jesus nos ensina. Amor, carinho, paz, amor, paixão. Isso, muito bem. Agora nós vamos fazer, aqui tem um texto aqui de Chico, né, que é um texto antidepressivo. Quer falar aqui? Um exemplo meu, tipo assim, eu tive depressão e tomava muito medicamento, 2 medicamentos. Aí melhorava, mas não melhorava 100%. Depois que eu comecei a orar e frequentar fazer tratamento espiritual, eu melhorei 100% mais. Graças a Deus. E cada vez eu melhoro mais. Exatamente. É E isso também mesmo. tem amor próprio também, que é importante. Só Exatamente. pede interação, só pede interação, pai pede interação. Se todas as interações que me interessam esse negócio, só pede interação. Só pede interação, só toda interação. Muito bem o depoimento aí que a gente acaba de falar. A prece, o trabalho na casa espírita, né? Seu trabalho na casa espírita, O pai pede interação. a água fluidificada, os passos, tudo isso fortalece. Aonde está, você está, como se diz, cumprindo uma parte da parte espiritual. Te perguntar aqui assim, e como eu vou me identificar, um exemplo, como eu vou identificar que eu tô com uma depressão ou é uma simples tristeza, sei lá, uma tristeza que eu tô, como eu vou diferenciar, como eu vou ter certeza que eu tô com uma depressão? Aí, no caso, é você que vai se conhecer. Você tem vontade, todo dia você está numa festa, por exemplo. Você acaba a vontade de ir na festa, sem um motivo justificado. Aí você já está mudando. Tudo E isso... se for uma tristeza e eu confundir, tipo assim, Nossa. é isso que eu quero saber, como é que você vai diferenciar da tristeza com a depressão? Aí sim, peraí, é o início, A tristeza O início é o início da depressão, não é o processo depressivo. Você está triste, certo? Se você continuar por mais de 30 dias naquela tristeza, aí já vai transformar. Se você está triste, Você procura tá- conversar com a pessoa. Aí já não tá normal. Exatamente. Se a tristeza persistir, porque a gente pode ficar triste em momentos, uma notícia ruim, você ficou triste, Só não conversar com ele. certo? Você ficou triste naquele momento, você sarou. Mas se ela persistiu, aí ela vai já gerar a depressão. No caso, a tristeza que a gente fala aí, a nostalgia. Ela começa primeiro, você fica triste. Aí você, por exemplo, vamos pensar logo aqui no luto patológico. A perda de um ente querido, você ficou triste. Recebeu a notícia de uma amiga que desencarnou, certo? Aí você ficou triste, porque 3, 4 dias passa. Mas se continuar, aí você vai entrar, no caso, na fase depressiva. A persistência da tristeza, aí vem a depressão. A depressão não vem de vez, ela vem aos poucos. Aqui agora tem um texto antidepressivo. Vai conectando, que vai cair. Aqui, ó.
Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente. Você não pode parar. Primeira coisa, já é para você evitar entrar numa situação depressiva. Ore pedindo a Deus mais luzes para vencer as sombras, com aquilo que a gente falou. Prece. Faça algo de bom. Além do cansaço em que esteja. E mesmo que você está cansado, faça alguma coisa boa. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio da mudança construtiva de ideias. Né? Por exemplo, mesmo lá nós temos, como é o nome do livro, é Jesus no Lar. Né? No seu dia a dia. Hã? Jesus no seu dia a dia. Jesus no seu dia a dia. Então, é um livro que todo dia a gente lê uma página dele. Né? Então, espera, a gente vai. Assiste um palestra, em vez de a gente estar assistindo esses filmes violentos, esses filmes com essas novelas, com aquelas aberrações sexuais e tudo. Assiste uma palestra espírita. Lá no YouTube é o que tem palestra espírita. Você escolhe o tema, você assiste uma palestra espírita. Você está se cuidando. A fé, um gole d'água, sabe? Exatamente. A fé remove montanhas. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhora o clima espiritual. Olha aí, tá vendo aqui? Ó? Contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima. Aquela história, a gente tem que conversar com uma pessoa que joga você para cima. Né? Aí você vai montar um lava rápido. Aí eu vou conversar com o Paulo. Ô Paulo, rapaz, eu tô com umas ideias aqui, velho. Eu vou montar um lava rápido. Paulo, quieta com aquilo, rapaz. Você vai ficar tomando sol o dia todo. Olha, fulano de tal aí, tem lava rápido, não sei quantos anos, não tem nenhum carro bom. Anda aí com um Corsa. Pra quê, rapaz? Pega seu dinheiro, faz outra coisa, vai fazer farra, vai viajar, tá vendo aí? Então, o que o Paulo me fez, jogou para baixo. Então, então, você tem que procurar sempre as pessoas que jogam você para cima. Depressão difícil. Aqui, procura um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem o pensamento. Olha um ambiente gostoso aqui, não só. Puxa, Deus faz chapar que a gente ajuda. olha um ambiente bom aqui. Nós estamos, né? Procura um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem o pensamento. Isso é fundamental. Preste favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Preste um favor, especialmente aquele que esteja adiando. Aí, todo dia você passa por um cara, né? Vou dar uma carona para aquele cara. Vou dar uma carona. E nunca dá. Então, aproveita aquela oportunidade. Hoje eu vou dar carona. Você esperou tanto tempo para fazer aquele favor, então faça aquele dia. Visite o enfermo, buscando reconforto naquele que atravessa dificuldades maiores que as suas. Olha lá, vá visitar o enfermo, mas não vai chegar falando que você está tomando não sei quantos remédios. Vai lá, visita com autoestima. Não fala que você está sentindo nada, não, porque senão vai deixar o outro mais acamado. Você vai visitar o enfermo, então a sua ideia é levar espiritualmente aquela pessoa que você está visitando. Não chega falando lá, levando notícia que fulano morreu. Fulano vai visitar o enfermo, chega lá, você soube que fulano morreu? Olha. Da mesma doença que você tinha. Para piorar a situação. É isso aí, ó. Visite o enfermo. Agora, cuidado com o que você vai levar, porque você pode até matar o enfermo.
Se você não souber conversar, levar notícia ruim para o enfermo, contar que está naquela situação, que fulano já estava acamado, já está mais grave. Não, conversas, fala sobre música, fala outras coisas edificantes. Estou cansado de morrer. Mas aí ela já vive muito ainda, Paulo. Vamos fazer as tarefas mais imediatas, né? Aquelas que esperam por você e que impeça qualquer demora. Alguma coisa que você deixa de fazer, fica só adiando, faça logo. Amanhã pode ser tarde. Mas é que só. Então, você viu uma pai para poder ficar preso? Os pais de ferro, elas são como meu pai. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para o adiante. Através dos nossos problemas e luta, na aquisição de experiências de que a vida concorda com as pausas, né? Com o refazimento de nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento nenhum. Pode ser todo mundo. A gente tem que continuar fazendo determinadas coisas. A gente pode fazer uma pausa e, em seguida, continuar. Nós não podemos parar, acomodar naquele instante. Esse texto ele foi psicografado por Chico Xavier, através do espírito André Luiz, no livro Busca e Acharás. Isso aqui é um finalzinho, já concluindo, uma reflexão. Aqui Jesus curando. Aí os passos, né? Quando a gente fala, às vezes, quando a gente está dando um passo, que você eleva o pensamento a Deus, você pensa nessa posição. Você está ali, o passista está, aí você pensa em Jesus. É a hora que a gente sempre fala, eu vou para a casa dos espíritos tomar um passe. Então, na hora que você está na sala de passes, pense em Jesus. Não fique pensando em outra coisa, porque não adiantou a sua permanência ali dentro. Você fez de conta que tomou um passe, mas se você não elevar o Espírito a Deus naquele momento, através de um Pai Nosso, você está falando na oração dominical, rezando o Pai Nosso, ou então pensando exclusivamente no fundo musical, aí você sai fortificado. Caso contrário, às vezes sai mais carregado, se você não se preparar. Aí, como se diz Jesus, pedi e dá-se-vos, buscai e achareis, batei. No caso, a gente pede, né? E a gente vai receber. Buscar e achar. Se você não buscar Jesus, você não vai achar. Bater na porta, ele vai abrir. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abrirá. Está em Mateus 7 e 8. Isso aqui é os dados que a gente pesquisa, né? O site, o Centro Espírita, ali é o site de Sérgio Gregório, Espiritismo. Isso aqui, tudo que eu falei aqui é baseado nessa consulta que eu fiz aqui. Os créditos são desse pessoal que coloca. Eu só faço mais essa montagem disso. Eu quero entender uma coisa, que essas só experiências vocês veem o futuro, eu não vejo. Olha o caso que passa. E muito obrigado a todos. Vocês veem o futuro, eu não vejo.